paciência, indulcere. Daí começamos a pensar na beleza que é o amor. Antes de que vás ao templo levar a tua oferenda, reconcilia-te com o teu adversário. Reconcilia-te. Não importa que seja um colega de trabalho ou um familiar. Não importa. É tão ruim a gente saber que tem um inimigo. Há tempos, contou-nos Chico Xavier, numa visita que lhe fizemos a Uberaba, com um grupo de companheiros, que durante muito tempo ele esteve triste com um companheiro que estava magoado com ele. E ele percebeu que esse companheiro ficara magoado por alguma coisa que ele dissera, sem intenção de feri-lo. Mas o companheiro se sentiu magoado e nunca mais voltou ao centro espírita. Ao longo dos dias, Chico foi percebendo que o companheiro não voltara por causa daquela fala, no momento que pegou o companheiro desprevenido no seu entendimento. E foi ficando triste Chico Xavier, até o dia em que Emmanuel lhe perguntou, seu benfeitor espiritual, qual é o motivo da tristeza, Chico? Os espíritos nos perguntam como se eles não soubessem, para dar ensejo a que a gente reflita e ponha para fora. E Chico então lhe disse, por que é que imaginava que o companheiro desaparecera? E Emmanuel lhe propôs, então por que é que você não o procura? E pede desculpa a ele. E Chico voltou à carga, e se ele não me aceitara a desculpa, já será um problema dele, Chico. O seu é ter paz íntima para trabalhar. E Chico esperou um momento adequado, num cair do dia, para não chamar muita atenção, foi à casa do companheiro, bateu-lhe a porta, ele olhou pela ventanilha, abriu a porta, e Chico entrou e colocou os motivos que o levavam ali, e abraçou o companheiro, num pedido de desculpas. E contava-nos o velho Chico, quando eu o abracei, ele ficou duro como um pedaço de pau. Se fez de rogado. Numa hora dessas, alguém procurado por Chico Xavier, a gente abraça também e chora junto. Chico, você que me desculpe, eu que fui cabeça dura. Não, ele se fez de rogado. Endureceu-se. E o Chico dizia no seu jeito mineiro, brejeiro, e eu fiquei abraçado àquele bambu. Aí desabracei o bambu. E quando eu ia saindo, ele me disse, Chico, de duas uma, Chico, ou você é muito humilde, ou é muito sem vergonha. E o Chico então nos propunha, como é que eu ia dizer para ele que eu era muito humilde? Eu fiquei com a segunda hipótese dele, mas voltei em paz para casa. Reconcilia-te. Não há nada mais gostoso do que a gente voltar sorrindo para casa. Aquele peso que nos saiu da alma, porque senão eu saio carregando aquele estrupinzum atrás de mim, a energia dele em mim, me pesando e eu não consigo tirá-lo da cabeça. No momento em que a gente se reabilita diante da consciência, respira profundamente, e se o outro não acatou as leis do amor, é um problema dele, que eu não posso carregar comigo. O que eu carregava comigo, dei conta. Fui pedir desculpas. Há momentos em que a gente responde mal. Há momentos em que a gente está irritado. Mas depois que a ficha nos caiu, a gente procura o outro. Fulano, me desculpe. Eu sei que você está triste comigo, naquele dia eu estava tão irritado. Por isso, por aquilo, ou eu estava com tanta raiva de você, às vezes a gente está. O grande problema nosso não é nunca sentir raiva, porque na terra isso seria uma mentira. É não deixar que a raiva nos domine. É não permitir que ela faça ninho em nosso juízo. Depois que a gente caiu em si, não posso carregar esse lixo na alma, porque ele se putrefaz.
E os urubus começarão a me rondar. Essa nuvem de criaturas negativas desejará tirar proveito de minha insanidade. Deixa eu resolver isso agora. E a gente vai fazer o esforço moral. Mas se ele zombar de mim, problema dele. Eu quero ficar em paz.